Agora vamos tratar, pessoal, a questão do Filho de Deus, segundo a concepção do primeiro século. A gente sabe que a expressão Filho de Deus é uma expressão comum, tá? Israel é considerado filho de Deus, os seres humanos são considerados filhos de Deus, anjos são considerados filhos de Deus. Só o que acontece? Existiam documentos circulando que traziam também uma questão de filho de Deus de forma diferente. Por isso que os judeus daquela época se ofenderam. Por exemplo, João 5,18 diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Peraí, mas os seres humanos, os anjos, não são chamados filhos de Deus? Qual o problema? João 10,36 Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? João 19,7 Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. A gente sabe que na concepção, pessoal, dos outros povos, a questão de filho de Deus, né? Por exemplo, Hércules ali, o filho dos Zeus, ele seria um protótipo, né, do próprio Deus. E no judaísmo, no primeiro século, a gente tem uns documentos aqui, ó, por exemplo, o 11Q13 de Melquisedeque, é do ano 100 a.C. Eles conheciam esses documentos, tá? Esse documento diz assim, ó: Elohim está de pé na Assembleia de El, e no meio dos Elohim julga, ele é Melquisedeque que julgará no meio dos Elohim. Aqui ele faz uma comparação do Melquisedeque, né? Aquela questão de Hebreus 7, ela já existia, tá? Antes do primeiro século. Aquele Melquisedeque que faria sacrifícios superiores ao sacerdócio levítico, e ele é chamado de Elohim aqui nesse documento. E no Salmo 82 a gente sabe de quem está falando. E tem um outro aqui, Apocalipse, né? Aramaico, 4Q246. Ele é do ano 50 a 20 antes do primeiro século. E diz assim: E ele será chamado Filho de Deus, e o chamarão Filho do Altíssimo. Sem contar também, pessoal, os documentos extrabíblicos, né? Por exemplo, o livro atribuído a Enoque, que é do século II a.C. Todos esses documentos trazem uma concepção de Filho de Deus praticamente divina. Então, por isso que os judeus do primeiro século se irritaram com ele. Correto? Agora, o que é o Filho de Deus no Novo Testamento? João 2, 19 ao 22 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do santuário do seu corpo. Quando, pois, ressurgiu dentre os mortos, seus discípulos se lembraram de que dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia dito. Ou seja, embora os crentes também, tá, são templos de Deus, mas Jesus ele é diferente. Ele é mais profundo. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o mistério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo. Cristo aqui o contexto está falando daquele ser humano, tá? Aquele homem ali que nasceu de Maria. Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. O que é de diferente, pessoal? O cristão, ele tem o Espírito de Deus, ele tem o Pai dentro de si. Só que Jesus era diferente, ele tem a plenitude, ou seja, é o próprio Deus em pessoa que está em Cristo. Essa é a diferença. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele não falou vai ao Pai, ele falou ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. O verso 8, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Porque as obras que Jesus fazia, pessoal, era o próprio Pai que fazia. Entendeu? Porque o Pai estava nele. Hebreus 1, verso 3, diz o quê? Sendo ele o resplendor da sua glória. Isso aqui é diferente dos seres humanos. E a expressa imagem do seu ser. A expressa imagem do seu ser. Por isso que eu digo. Por isso que você não pode negar o Filho. Porque o Filho, ele é a imagem do Pai. Porque o unitarismo, ele nega o Filho, né? Coloca ele como abaixo. Mas não pode, porque ele é a expressa imagem de Deus. Você está negando a imagem de Deus. E ele não é a imagem de Deus como ser humano. Ele é a expressa imagem do seu ser. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Depois eu vou explicar esse termo à direita, tá, pessoal? Que não é um bonequinho sentado do lado do outro, não, tá? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito a gente já explicou nos outros vídeos. João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O texto de João diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas, peraí, irmão, e aqueles textos lá que Yud-Heh-Vav-Heh apareceu a Abraão, ali era o Deus, ali, eu vou explicar tudo isso. Quem era aquele? É isso que a gente vai entender, quando eu entrar na questão do anjo do Yud-Heh-Vav-Heh. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer, ou seja, você só vê Deus através dele, do Filho de Deus. O que é ser gerado? Vamos para a origem dos anjos, eu vou te mostrar a diferença dos anjos para o Filho de Deus, pessoal.